uma pandemia devastadora se espalhou pelo planeta, deixando pouquíssimos lugares habitados. Apenas a cidade de Tembis, localizada na Alemanha, ainda mantém uma população ativa. A primeira cidade afetada foi Weimar, onde a política é implacável. Qualquer pessoa contaminada é executada no ato, sem questionamentos ou tentativas de tratamento. Já em Jana, a situação é um pouco mais branda. Lá, ainda resta um fio de esperança, embora exista uma regra inflexível. Ninguém pode sair de sua cidade de origem, devido às rígidas leis de quarentena. A história, então, nos leva a uma zona cercada por muros em Weimar, onde trabalhadores patrulham e inspecionam a estrutura, atentos a qualquer dano ou brecha. Durante essa vigilância, um coelho cruza rapidamente o caminho, e as câmeras registram tudo do ponto de vista de um atirador que observa à distância. Nesse mesmo momento, vemos uma jovem chamada Vivi, cuidando de algumas plantas antigas. Ela continua tomando seus remédios, tentando manter a sanidade. No entanto, um som estranho ecoa. Parece alguém chamando seu nome. Curiosa e inquieta, Vivi segue o chamado, até se deparar com um homem idoso. Mas algo nele está fora do comum. Ele parece irreal. Provavelmente, tudo aquilo era fruto da imaginação de Vivi. Uma enfermeira surge e a conduz para uma ala do hospital. Vivi começa a suspeitar que todas aquelas pessoas ao seu redor talvez nem sejam reais. No dia seguinte, pela primeira vez em muitos anos, ela decide sair de casa. Junta-se a uma equipe encarregada de inspecionar os muros que cercam a cidade. Durante essa missão, ela conhece uma garota apelidada de Magrela, que tem um semblante meigo e rapidamente se torna sua amiga. Magrela elogia os cabelos de Vivi, mas Vivi mal consegue encará-la. Seus olhos doem com a luz do sol, já que é a primeira vez que sai após 2 anos isolada. Enquanto seguem em direção ao perímetro, a treinadora Eva aparece. Ela orienta o grupo, explicando as regras de segurança e organizando as tarefas. Em meio ao trabalho, Eva também encontra tempo para preparar a comida, pintar as unhas e bater papo com as meninas. Durante a conversa, ao comentar que já trabalhou com Vivi, que é considerada mentalmente instável por alguns, tanto Magrela quanto Eva soltam risadas. Isso chama a atenção da líder do grupo, que manda a Eva levá-las direto para o setor de treinamento junto ao muro. Durante o trajeto, Vivi avista um trem em movimento indo em direção à cidade de Jana. Surpresa, ela pergunta a Eva sobre aquilo. De repente, um zumbi salta de um buraco no muro e ataca Magrela, que havia se afastado e estava sozinha. A criatura a morde no braço. Eva corre sem hesitar, elimina o infectado e, numa decisão rápida e dolorosa, corta o braço da jovem na tentativa desesperada de evitar que a infecção se espalhe. O comandante chega ao local e, ao perceber a situação, repreende Eva com firmeza. Diz que foi negligente por permitir que Magrela ficasse vulnerável daquela forma. Eva tenta argumentar, dizendo que já tinha a situação sob controle, mas o líder é inflexível. Qualquer indício de infecção deve ser eliminado sem hesitação. Sem alternativa, Eva pega sua arma e, diante de todos, é obrigada a atirar em Magrela. Vivi desvia o olhar, incapaz de suportar a cena. Mais tarde, sozinha, Vivi tenta tomar um banho para se acalmar, mas as lembranças voltam com força. A imagem da irmã sendo atacada entre os zumbis, lutando para respirar enquanto era sufocada, a consome. Em desespero, ela agarra um pedaço de vidro, prestes a se ferir, mas não consegue. Uma mulher estranha surge do nada, como em suas alucinações, pedindo para que ela respire fundo e se acalme. Vivi acaba desmaiando. Na inconsciência, aquela figura antiga, o velho que ela sempre imagina, aparece mais uma vez. Ele diz com urgência: fuja, antes que se arrependa. Subitamente, um vidro estilhaça. Vivi desperta em pânico e corre para fora da casa, tomada por uma decisão. Ela não vai continuar vivendo em uma cidade onde a regra é atire primeiro, pergunte depois. Ela passa a noite em um banco na estação de trem. No amanhecer, observa discretamente 3 homens carregando caixas. Quando o trem chega, ela aproveita um momento de distração e embarca escondida, dormindo encolhida junto à sua bolsa. Pouco tempo depois, Eva também entra no mesmo trem. Silenciosa, visivelmente exausta e carregando poucos suprimentos, ela senta-se próximo. Vivi diz que quer descer, mas antes que algo mais possa ser dito, o trem para repentinamente, sem explicação. Eva fica em alerta e decide investigar. Vivi pergunta se ela está armada, mas Eva apenas sorri e desconversa. A ferida em seu abdômen está visivelmente pior e a tensão cresce. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Eva escuta dos outros tripulantes que o trem sofreu uma falha mecânica. Vivi fica apreensiva, mas Eva a acalma dizendo que alguém virá consertar. Algum tempo depois, Eva retira uma antiga câmera quebrada de sua mochila e bebe um pouco de água. Vivi, com sede, pergunta se há mais.
Eva indica que talvez haja garrafas no banheiro. Relutante, Vivi vai verificar. Ao abrir a porta, fica perplexa. Em vez de água, encontra dezenas de borboletas esvoaçando por todos os cantos. Enquanto isso, Eva se afasta do trem e caminha sozinha por um campo aberto, com o olhar fixo em um carro abandonado no centro. Mas a dor em seu estômago se intensifica. Ela se aproxima de um ônibus velho. Ouve ruídos estranhos lá dentro, gemidos guturais. Um zumbi está preso ali, e o som acaba atraindo mais. Percebendo o perigo, Eva se vira e corre de volta para o trem com urgência. Eva não conta a Vivi o que viu no ônibus. Apenas retorna em silêncio, mantendo a expressão fechada. Subitamente, um barulho forte ressoa. A porta de carga do trem é golpeada por algo do lado de fora. Vivi tenta se manter calma, respirando fundo. Começa a conversar com Eva para se distrair, mas o tempo passa, e nenhum sinal da equipe de resgate aparece. Do lado de fora, sons abafados começam a ecoar. Quando Vivi olha pela janela, não vê socorro. Apenas alguns porcos caminhando despreocupadamente ao redor do trem. A noite cai, e com ela, algo acontece que quebra completamente o pouco equilíbrio que Vivi ainda tinha. Ao longe, ela avista o que parece ser um enxame em movimento, mas logo percebe o terror. Uma horda de zumbis se aproxima em velocidade absurda, como uma avalanche viva prestes a esmagar tudo. Tomada pelo pânico, Vivi entra em colapso emocional. Eva age, salta do trem, puxa Vivi com força, e ambas fogem, antes que a horda alcance os trilhos. Na estrada, avistam uma van abandonada. Sem pensar duas vezes, correm até ela e decidem passar a noite ali. Na manhã seguinte, Eva é a primeira a acordar. Observa Vivi ainda dormindo e por um instante o silêncio entre elas é pesado. Ela pega sua câmera quebrada, refletindo sobre tudo, e decide seguir sozinha. Abre a porta da van, pronta para partir, mas é interrompida pela voz de Vivi, que desperta de súbito e pede para ir junto. Eva, cansada e receosa de novos problemas, recusa, mas Vivi surpreende-a ao mostrar a câmera, agora funcionando. Diz que conseguiu consertá-la. Eva, atônita com o gesto, muda de ideia. Sorri pela primeira vez em dias e aceita levá-la. As duas seguem juntas, caminhando em direção a Dina. Durante a jornada, o clima entre elas suaviza e Eva quebra o silêncio perguntando o que Vivi fazia antes do mundo desabar. Eu consertava câmeras e vendia online. Eva se abaixa, examina o cadáver e encontra uma arma. Mas antes que possam reagir ao achado, uma cena aterrorizante surge diante delas. A equipe de resgate enviada por Dina está sendo devorada por uma horda de zumbis famintos. Vivi fica paralisada. Com os olhos arregalados, vira-se para Eva e pergunta com voz trêmula. Eva não conta a Vivi o que viu no ônibus. Elas tiraram a própria vida antes que os zumbis as alcançassem. Era a única escolha que tinham. Vivi ficou em choque, tentando processar aquilo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos zumbis à distância as avistou, e o caos começou de novo. As duas correram sem olhar para trás, se embrenhando na floresta. Vivi estava ofegante e nervosa, mas Eva manteve a liderança, dizendo que Dina não estava longe. Mesmo com o corpo pesado pelo cansaço, elas continuaram em frente. Subitamente, a paisagem mudou. Vivi, tocada pela lembrança, também abriu seu coração. Falou sobre a irmã que havia perdido, sobre o vazio que ainda doía dentro dela. As duas decidiram ali mesmo que não deixariam a tristeza vencer. Colocaram uma música suave para tocar no velho reprodutor de Eva, e por alguns instantes, esqueceram o mundo destruído lá fora. Mais tarde, enquanto dormiam em uma antiga casa na árvore, Eva teve um sonho. No sonho, ela estava em meio a uma sessão de fotos em um campo ensolarado. Na manhã seguinte, ainda se recuperando, as duas foram surpreendidas por uma figura grotesca que surgiu no chão da floresta. Um zumbi, diferente de todos que já tinham visto. Usava um vestido de noiva em frangalhos e seu rosto estava coberto por tumores e deformações bizarras, como se algo estivesse crescendo por dentro. Ao notar as duas, a criatura soltou um gemido rouco e começou a se arrastar na direção delas. Eva não hesitou, pegou uma tábua de madeira e a golpeou, tentando derrubá-la. Respirou fundo e recuou. O zumbi, já caído, se contorcia lentamente. Elas então seguiram caminho, mais silenciosas, mais pensativas, mas ainda juntas. Durante a caminhada, as duas avistaram uma clareira onde havia um antigo acampamento aparentemente abandonado. O local estava silencioso, mas não completamente morto. Algumas hortaliças ainda cresciam ali, surpreendentemente frescas, como se alguém tivesse partido há pouco tempo. Com fome e exaustas, decidiram se sentar para comer algo. No entanto, logo perceberam algo sinistro.
Um corpo boiava nas águas rasas próximas ao acampamento. O jeito como o cadáver flutuava, imóvel e inchado, indicava que aquela pessoa não morreu ali por acidente. Era como se todos tivessem fugido de repente, deixando tudo para trás. Intrigadas, começaram a investigar os arredores. Foi quando ouviram um baque alto vindo de trás de uma porta fechada. Vivi, impulsiva, foi até lá e tentou abri-la, mas Eva interveio, impedindo-a com um gesto brusco. Algo nela estava diferente. Muito diferente. A ferida em seu abdômen já não era apenas uma ferida. Ela estava pálida, com a respiração pesada. Sua voz soava distorcida, gutural. Os movimentos de Eva começaram a se tornar rígidos, desconexos, como se algo dentro dela estivesse tomando o controle. Vivi, em desespero, tentou acalmá-la, chamando por seu nome, mas Eva já não era mais completamente ela mesma. Em seguida, Vivi encontrou Eva sentada sozinha à beira do lago, como se estivesse em transe. Em um ato instintivo e desesperado, Vivi a empurrou na água, esperando que o impacto ajudasse a trazê-la de volta à consciência, ou pelo menos retardasse a transformação. Mas então, algo ainda pior emergiu do fundo do lago. Um zumbi, escondido sob a superfície, a atacou. Eva, mesmo enfraquecida, lutou com tudo o que tinha. Depois, ainda ofegante, virou-se para Vivi com raiva nos olhos e empurrou-a para longe. Vivi viu então, de perto, o quanto a infecção já tinha se espalhado pelo corpo de Eva. A decisão era inevitável. Eva se afastou, disse que não podia mais ficar, não enquanto ainda restava um pouco de consciência dentro dela, e partiu. Sozinha e abalada, Vivi foi logo atacada por outro zumbi. Não havia tempo para fugir, nem força para lutar. Ela caiu no chão, achando que aquele seria seu fim. Mas no último instante, uma figura misteriosa surgiu da mata e a salvou. Era uma mulher, ou algo parecido com uma. Seu rosto estava coberto de estranhas formações orgânicas, semelhantes às da zumbi de vestido de noiva. Mas essa criatura não atacou. Ao contrário, ela cuidou de Vivi. Com delicadeza, colocou-a em uma rede improvisada entre as árvores e ficou ali por perto, vigiando-a com olhos silenciosos. Vivi adormeceu ao som do vento, protegida pela estranha mulher que parecia uma fusão de carne e planta. Naquela noite, Vivi foi assombrada novamente pelos horrores do passado. Em seu pesadelo, revivia o momento em que sua irmã era atacada. O zumbi rasgando seu peito, como se arrancasse também o coração de Vivi. Ela acordou suando, ofegante e sem forças. Um vazio profundo se instalou dentro dela, mais escuro que qualquer noite. Movida por um impulso de desespero, ela pegou uma arma e apontou para si mesma, decidida a acabar com a dor. Puxou o gatilho, mas nada aconteceu. A arma estava descarregada. Foi nesse instante que a mulher planta apareceu, silenciosa como sempre. Seus olhos estranhos encontraram os de Vivi, e com voz calma e firme, ela disse: "Se você tem coragem de morrer, então também tem coragem de viver." Sem mais explicações, levou Vivi até seu jardim. Era um lugar quase mágico, escondido no coração da floresta. Entre flores e folhas, cresciam vegetais frescos cultivados com carinho pelas mãos daquela criatura metade humana, nunca satisfeitos com o suficiente. Para ela, o apocalipse não foi um castigo, foi consequência. Vivi se levantou para clarear a mente e caminhou sozinha por entre as árvores. Foi então que encontrou Eva, caída no chão, inconsciente. Seu corpo estava fraco e pálido, como se a vida estivesse se esvaindo de vez. Vivi congelou, achando que era tarde demais. Mas a mulher planta surgiu mais uma vez, com uma expressão determinada. Colheu uma planta especial de seu jardim, uma espécie que ela mesma cultivava, e colocou-a suavemente na boca de Eva, como se semeasse esperança dentro dela. Para espanto de Vivi, Eva despertou, mas logo em seguida, ainda confusa e instintiva, atacou a mulher que a havia salvo. Mesmo ferida, a mulher planta não reagiu com raiva. Enquanto seguiam caminho novamente, algo estranho começou a acontecer. Vivi e Eva passaram a ver figuras familiares, rostos do passado, pessoas queridas que haviam perdido. A mais marcante para Vivi foi ver sua irmã, sorrindo para ela no meio da floresta, como se estivesse viva. Assustada, Vivi parou, mas Eva segurou sua mão com firmeza e disse: "Não se deixe levar, isso não é real. São ilusões. Os zumbis estão afetando a gente." Enquanto atravessavam uma ponte enferrujada coberta por névoa e silêncio, um rugido coletivo cortou o ar. Um verdadeiro exército de zumbis surgiu na outra extremidade, correndo com fúria incontrolável. Vivi congelou por um instante, mas Eva a empurrou com força e gritou. Sem esperar resposta, Eva virou-se para enfrentar a horda sozinha. Vivi chorava, com os pés pesados de medo e dor, mas correu. Não havia escolha. Enquanto corria, ouviu os gritos, o som do sacrifício de Eva,
sendo sufocados pelo estalo de ossos quebrados. Ela foi tomada por uma dor avassaladora, mas não podia parar. Não agora. Sozinha, desorientada, seguiu caminhando pela floresta, sem rumo. Em seu caminho, encontrou uma arma enferrujada e a pegou. Sentia-se vazia, mas determinada a seguir. Mais à frente, avistou uma casa isolada, encoberta por árvores altas e musgo. Entrou, esperando encontrar abrigo, mas havia apenas silêncio e bichinhos de pelúcia espalhados pelo chão. Nenhuma alma viva. Ela se deitou por um tempo, exausta, até que viu um livro. Estava escrito em braille. Antes que pudesse tentar entender por que aquele livro estava ali, um zumbi apareceu, saído das sombras. Era cego, mas movia-se com precisão assustadora. Ele atacou com violência. Vivi lutou como pôde. A criatura era mais forte, e em meio ao confronto brutal, ela perdeu um dos olhos. Mesmo assim, com todas as forças que ainda restavam, conseguiu derrubar o zumbi e pôr um fim definitivo nele. Logo após, a dor foi demais. Vivi desmaiou. Em sua inconsciência, veio mais um pesadelo. O momento em que deixou sua irmã sozinha, cercada por zumbis. Aquela culpa não parava de a assombrar. Ao acordar, com o rosto banhado de suor, encontrou um cachorro deitado ao seu lado. Sujo, magro, mas vivo. Ela o acolheu, cuidou de suas feridas, e com o tempo, ele se tornou seu companheiro silencioso de jornada. Certo dia, encontrou uma planta murcha crescendo sobre um cadáver, o cadáver da própria irmã. A conexão foi imediata. Sem forças, ela deitou ao lado do corpo da irmã e adormeceu. Enquanto dormia, sentiu algo estranho. Plantas começaram a brotar em seu próprio corpo. Vinhas delicadas, mas vivas, cresceram em sua pele. Ao despertar, em pânico, ela tentou arrancá-las, lutou contra elas, recusando-se a aceitar o que estavam se tornando. Após muito esforço, conseguiu se livrar das plantas. Mas então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Eva apareceu, a mesma que havia se sacrificado na ponte. Mas ela não era a mesma. Estava viva, e algo novo habitava nela. Plantas cresciam em seu corpo, flores delicadas entrelaçadas à sua pele. Vivi a encarou, em silêncio, coração disparado. Mesmo contudo, ela não conseguia deixá-la para trás.